No Evangelho de Lucas, encontramos uma das parábolas mais impactantes e cheias de significado espiritual que Jesus contou: a parábola do rico e Lázaro. Esta história, embora simples em sua narrativa, carrega lições profundas sobre a vida após a morte, os princípios espirituais e as escolhas que fazemos enquanto estamos vivos. Ao contrário de outras parábolas em que os personagens e cenários são mais gerais, aqui Jesus apresenta um contraste vívido entre a riqueza e o sofrimento, e nos oferece uma visão detalhada dos destinos que aguardam os indivíduos após o fim de sua jornada terrestre. As parábolas de Jesus sempre foram uma forma de transmitir verdades espirituais de maneira acessível e ilustrativa. Ele usava cenários cotidianos para comunicar ensinamentos profundos sobre o reino de Deus, o comportamento humano e as realidades eternas. Mas a parábola do rico e Lázaro se destaca por sua especificidade, deixando muitos se perguntando: seria ela apenas uma metáfora ou uma descrição real de como as coisas acontecem após a morte? Por que Jesus se aprofundou tanto ao falar sobre os tormentos do inferno e a paz celestial? Porque ele usou um nome específico, Lázaro, enquanto em outras parábolas os personagens permanecem sem nome. Neste vídeo, vamos explorar essa parábola com detalhes, refletindo sobre o que ela realmente nos ensina e desafiando algumas das concepções comuns sobre o inferno, o arrependimento e o destino final das almas. Será que essa história tem algo mais a nos dizer do que uma simples lição moral sobre a vida após a morte? E o que podemos aprender com ela sobre nossas escolhas espirituais, enquanto estamos vivos, antes de chegarmos ao nosso próprio destino eterno? Jesus começa sua parábola descrevendo dois personagens de forma bem contrastante: um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. O rico é apresentado de maneira exuberante, vivendo uma vida de luxo e conforto, vestindo roupas finas e participando de banquetes diários. Sua riqueza e status social eram imponentes, e tudo o que ele precisava estava ao seu alcance. Sua vida parecia ser a encarnação do sucesso, onde o sofrimento e a escassez estavam distantes. No entanto, ao olhar para ele, Jesus nos convida a refletir não apenas sobre a aparência exterior de um homem próspero, mas sobre o que realmente importa aos olhos de Deus. Esse homem rico, embora aparentemente abençoado, era, na verdade, vazio em termos espirituais. Sua vida era marcada pela indiferença ao sofrimento alheio, algo que se torna evidente pela falta de compaixão que ele demonstra em relação a Lázaro, o mendigo à sua porta. Lázaro, por outro lado, é descrito em uma situação de extrema miséria. Ele não tem um nome que o destaque por riqueza ou status, mas sim por seu sofrimento. Coberto de feridas, ele é descrito como alguém que mal consegue resistir à dor de sua condição, e sua única esperança é que as migalhas da mesa do rico possam cair sobre ele. A parábola deixa claro que Lázaro não tem sequer as mínimas condições de vida e é desprezado por todos ao seu redor, exceto por um detalhe crucial: ele é um homem de fé. Mesmo em meio ao sofrimento, Lázaro é transportado pelos anjos para o seio de Abraão, um lugar de descanso e consolo. Essa descrição contrastante entre os dois personagens não é por acaso. Jesus nos apresenta duas realidades opostas, uma ligada ao materialismo e à indulgência, e a outra à humildade e ao sofrimento. Lázaro, o pobre e desprezado, é aquele que, apesar de tudo, é recompensado no final, enquanto o rico, que viveu em excessos e egoísmo, enfrenta a condenação. Essa é a verdadeira lição da parábola: as riquezas terrenas podem ser efêmeras e não garantem um destino glorioso. A verdadeira riqueza está em um coração humilde e compassivo. Após a morte, o rico e Lázaro têm destinos completamente distintos, o que revela uma das lições mais poderosas da parábola. Jesus descreve que, enquanto Lázaro é levado pelos anjos para o seio de Abraão, o rico, que havia vivido em abundância durante sua vida, encontra-se no Hades, um lugar de tormento. Esta separação imediata entre os dois personagens após a morte já é, por si só, uma mensagem forte. Não importa o quanto alguém tenha sido rico ou poderoso em vida, o que realmente importa é como a pessoa viveu em relação a Deus e ao próximo. No Hades, o rico experimenta o sofrimento de uma maneira que ele nunca havia conhecido em sua vida. Ele está cercado por chamas, e o tormento é tão grande que ele implora a Abraão que envie Lázaro para molhar sua língua com um pouco de água, para amenizar sua dor. A imagem das chamas e do sofrimento intenso é um retrato do que a Bíblia descreve como o inferno, um lugar de separação eterna de Deus e de sofrimento sem fim. A cena é assustadora, mas é precisamente esse contraste entre os destinos dos dois personagens que dá a essa parábola seu poder. Enquanto o rico sofre, Lázaro encontra descanso e consolo no seio de Abraão, um lugar de paz e serenidade.
Esse contraste não é apenas uma questão de circunstâncias pós-morte, mas de uma moral importante. As escolhas feitas durante a vida têm consequências eternas. A parábola destaca que não há mais oportunidades para mudança ou arrependimento depois da morte. O destino de cada um está selado com base em suas ações e atitudes enquanto estavam vivos. O rico não pode fazer nada para mudar sua situação, e, mais importante, ele não pode ajudar ninguém a evitar o mesmo destino. A lição é clara: as riquezas e os prazeres terrenos não são suficientes para garantir uma vida plena ou um futuro glorioso após a morte. O que realmente importa é viver com compaixão, generosidade e fé. Essa divisão entre os destinos de Lázaro e do rico também nos leva a refletir sobre a natureza do sofrimento eterno. O tormento do rico não é descrito apenas como físico, mas como uma separação espiritual profunda, uma distância intransponível entre ele e a paz que Lázaro experimenta. A ideia de que não há possibilidade de voltar atrás ou de mudar o que foi feito em vida é um conceito que ecoa ao longo da Bíblia, especialmente em relação ao destino final daqueles que rejeitam a salvação e vivem sem arrependimento. Enquanto o rico sofre em tormento no Hades, ele começa a perceber a gravidade de sua situação. Desesperado, ele clama a Abraão, pedindo misericórdia e implorando que, ao menos, Lázaro seja enviado para aliviar sua dor, molhando a ponta de seu dedo com água e tocando sua língua. A resposta de Abraão, no entanto, é firme e esclarecedora. Abraão explica que, embora o rico tenha vivido em grande abundância durante sua vida, agora há um grande abismo entre eles, um abismo que ninguém pode atravessar. Isso revela uma verdade profunda e dolorosa. Após a morte, as decisões e ações da vida não podem ser revertidas ou corrigidas. Não há volta. O que foi feito em vida não pode ser mudado após a morte. Além disso, Abraão também deixa claro que o sofrimento do rico é resultado de suas escolhas enquanto estava vivo. Ele desfrutou de todos os prazeres da vida, mas negligenciou as necessidades do próximo, como Lázaro, que estava à porta de sua casa. O rico, portanto, está colhendo as consequências de suas escolhas egoístas e de seu desprezo pelos pobres e necessitados. Essa lição é essencial. Viver com compaixão e generosidade é mais do que um ato de bondade. É uma escolha que pode afetar o destino eterno. O rico, ainda angustiado, pede a Abraão que envie Lázaro para avisar seus irmãos, a fim de evitar que eles também venham a sofrer o mesmo destino. Abraão, porém, responde de maneira enfática, afirmando que se os irmãos do rico não ouvirem os ensinamentos de Moisés e dos profetas, também não ouvirão nem mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Essa resposta carrega uma mensagem poderosa. A salvação não depende de milagres ou sinais extraordinários, mas da fé em Deus e na obediência à sua palavra. O que é necessário é uma transformação do coração e uma mudança de atitude em relação ao próximo, não um espetáculo sensacionalista ou uma revelação espetacular. A lição que Jesus nos ensina com essa parte da parábola é clara. A salvação e a condenação não são questões de sorte ou acaso, mas de escolhas conscientes e de viver de acordo com os princípios divinos. A parábola nos desafia a refletir sobre nossas próprias atitudes e escolhas, lembrando-nos de que a vida é breve e o destino eterno é selado pelas decisões que tomamos enquanto ainda estamos vivos. A parábola do rico e Lázaro não é apenas uma lição sobre as consequências da vida após a morte, mas também uma reflexão profunda sobre as atitudes e escolhas espirituais que fazemos enquanto estamos vivos. A história nos desafia a examinar nossas prioridades e a maneira como vivemos no mundo material. O rico, com toda sua opulência e status, simboliza aqueles que, ao longo de suas vidas, se concentram excessivamente nas riquezas e prazeres mundanos, negligenciando suas responsabilidades espirituais e a necessidade de compaixão e justiça. Sua falta de sensibilidade para com o sofrimento de Lázaro e seu egoísmo são os principais fatores que o levam ao tormento eterno, revelando uma verdade fundamental. Nossa relação com o próximo, especialmente com os pobres e necessitados, reflete nossa relação com Deus. Por outro lado, Lázaro, que viveu uma vida de sofrimento e humilhação, representa aqueles que, embora em desvantagem no mundo material, possuem um coração cheio de fé, paciência e perseverança. Sua recompensa no seio de Abraão, longe do sofrimento, demonstra que, aos olhos de Deus, a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas na humildade, na fé e no caráter. Lázaro é o exemplo de alguém que, apesar das adversidades, mantém sua fé e é eternamente recompensado. Esse contraste entre os dois personagens reflete a verdade de que, no reino de Deus, os critérios para julgamento são muito diferentes dos padrões humanos.
O ensinamento central da parábola é que as escolhas que fazemos em vida têm implicações eternas. Jesus nos alerta que a busca incessante por riquezas e o egoísmo podem nos levar a uma separação eterna de Deus, enquanto a compaixão e a generosidade são caminhos que nos aproximam de sua presença e nos garantem uma recompensa celestial. A mensagem de Abraão ao rico, ao afirmar que, se seus irmãos não ouvem Moisés e os profetas, também não acreditariam mesmo se alguém ressuscitasse dos mortos, nos lembra que a verdadeira fé não depende de milagres, mas da obediência e da aceitação da palavra de Deus. Essa parábola nos desafia a viver de maneira consciente e responsável, a considerar as consequências espirituais de nossas ações e a entender que o valor de nossas vidas não está nas riquezas que acumulamos, mas na maneira como vivemos em relação a Deus e ao próximo. A história do rico e de Lázaro é um convite à reflexão profunda sobre nossas escolhas espirituais e a vida que estamos construindo para a eternidade. A parábola do rico e Lázaro continua a ressoar com grande relevância nos dias atuais, trazendo uma mensagem atemporal para os cristãos. Em um mundo obcecado por consumo, status e sucesso material, a história de Jesus oferece um contraste chocante e desafiador. A sociedade contemporânea muitas vezes valoriza a riqueza e o poder acima de tudo, negligenciando as necessidades dos outros, especialmente dos mais pobres e marginalizados. Isso cria uma desconexão entre as prioridades divinas e as escolhas cotidianas que as pessoas fazem. A história do rico, que ignorou o sofrimento de Lázaro à sua porta, ecoa em um mundo onde muitos ainda fecham os olhos para as dificuldades dos necessitados. Para os cristãos de hoje, a lição da parábola é clara. A verdadeira riqueza está em viver conforme os princípios de Cristo, que enfatizam a importância do amor, da compaixão e da generosidade. Jesus nos ensina que nossas ações, especialmente em relação aos outros, têm um impacto profundo no nosso destino eterno. A parábola também nos chama a refletir sobre o estado do nosso coração e nossas prioridades. Estamos mais preocupados com o acúmulo de bens materiais ou com a construção de um caráter que reflita os valores do reino de Deus? Como estamos tratando aqueles ao nosso redor, especialmente os mais necessitados? A história de Lázaro nos lembra que o reino de Deus está entre os humildes, e a verdadeira grandeza aos olhos de Deus não é medida pela riqueza ou status, mas pela forma como amamos e servimos ao próximo. Em muitos aspectos, a parábola também aponta para a importância da escolha pessoal e da responsabilidade espiritual. O rico, mesmo diante de seu tormento, não é capaz de mudar sua situação. Ele entende a gravidade de suas escolhas, mas já não há mais oportunidade de arrependimento. Isso nos lembra que a vida na Terra é um tempo de decisão, onde temos a chance de alinhar nosso coração e ações com a vontade de Deus. A parábola nos desafia a não adiar a mudança que precisamos fazer, seja em relação ao nosso comportamento, nossas prioridades ou a nossa relação com os outros. Além disso, a reação do rico ao clamar por seus irmãos traz à tona outra reflexão importante. Ele tenta, de maneira desesperada, salvar seus familiares, mas Abraão explica que, se eles não prestarem atenção à mensagem de Deus, nem mesmo um milagre será suficiente para convencê-los. Isso reforça a ideia de que a fé verdadeira não depende de sinais miraculosos, mas de uma disposição de ouvir a palavra de Deus e aplicá-la em nossas vidas. A parábola nos convida a ser diligentes em nossa fé, a viver com sabedoria e compaixão, e a refletir sobre as escolhas que estamos fazendo para o futuro eterno. A parábola do rico e Lázaro não é apenas um conto sobre o destino de duas almas após a morte, mas uma lição eterna sobre os princípios de justiça divina e misericórdia. A história vai além do simples contraste entre riqueza e pobreza. Ela nos oferece uma visão profunda sobre o que significa viver de acordo com a vontade de Deus. O rico, que parece ter tudo na vida terrena, encontra-se desprovido de esperança e consolo após a morte. Lázaro, por outro lado, que sofreu durante toda a sua vida, é recompensado com o consolo eterno. A mensagem central aqui é que as aparências e as circunstâncias temporais não têm valor no reino de Deus. O que importa é como vivemos, as escolhas que fazemos e a maneira como agimos em relação aos outros. Uma das lições mais impactantes dessa parábola é a afirmação de que, após a morte, não há mais chance de mudança ou arrependimento. As decisões que tomamos enquanto estamos vivos determinam nosso destino eterno. O rico, agora no Hades, percebe tarde demais que suas ações, ou a falta delas, tiveram consequências irreversíveis. Isso serve como um alerta para todos nós. A vida é um tempo de preparação, onde as escolhas espirituais e morais que fazemos são determinantes para nossa vida eterna.
Não há espaço para segundas chances após a morte. É durante nossa existência terrena que devemos buscar a verdade, viver com compaixão e servir aos outros, especialmente aos necessitados, como Jesus ensinou. Essa ideia de que as escolhas de vida têm consequências eternas ressoa com muitos aspectos das Escrituras. A Bíblia nos lembra constantemente de que a vida é uma dádiva que deve ser vivida com sabedoria, amor e devoção a Deus. Ao longo de toda a Bíblia, vemos que os ricos, os poderosos e os que abusam de seu status em detrimento dos outros frequentemente enfrentam juízos severos. Por outro lado, os humildes, os pobres e os que sofrem por causa da justiça são exaltados. A parábola de Jesus reitera esse tema, nos lembrando de que não devemos nos enganar com as recompensas temporárias que o mundo oferece, mas focar na recompensa eterna que vem do viver de acordo com os valores do reino de Deus. O rico, ao pedir para que Lázaro fosse enviado para avisar seus irmãos, revela algo sobre a natureza humana. Muitas vezes, as pessoas esperam que uma intervenção sobrenatural aconteça para mudar seu comportamento, enquanto Deus já nos deu tudo o que precisamos através de sua palavra. A resposta de Abraão, de que os irmãos do rico não ouviriam nem mesmo se alguém ressuscitasse, reforça a ideia de que a verdadeira transformação ocorre no coração, através da fé em Deus e na aceitação de seus ensinamentos. A parábola nos desafia a ouvir a palavra de Deus enquanto temos a oportunidade e a viver de acordo com ela, antes que seja tarde demais. A parábola do rico e Lázaro continua a ter um impacto profundo na igreja cristã até os dias de hoje. Sua mensagem atemporal transcende culturas e épocas, e suas lições sobre fé, justiça e compaixão se aplicam diretamente à vida de cada cristão. Para a igreja moderna, essa parábola serve como um lembrete poderoso de que as riquezas e os confortos do mundo não devem ser as prioridades de um seguidor de Cristo. A verdadeira medida da vida cristã é como tratamos os outros, especialmente os mais pobres e necessitados, e como vivemos de maneira que reflita o amor de Deus. Ao longo da história da igreja, essa parábola foi usada para desafiar os cristãos a examinar suas próprias atitudes em relação ao dinheiro, ao status social e à generosidade. Durante séculos, ela tem sido uma chamada ao despertar espiritual para aqueles que podem estar excessivamente focados nas coisas materiais. Em muitas culturas cristãs, os ricos são desafiados a questionar sua responsabilidade diante de Deus para usar suas riquezas de maneira que ajudem os outros, seguindo o exemplo de Jesus, que foi generoso e amoroso em todas as suas ações. A igreja primitiva já via a mensagem dessa parábola como um chamado à ação. Os cristãos eram instruídos a partilhar com os necessitados, a ajudar os pobres e a tratar os marginalizados com dignidade e compaixão. Muitos dos primeiros pais da igreja, como São João Crisóstomo, usaram a história de Lázaro e o rico para ensinar que o pecado não é apenas uma violação moral individual, mas uma falha em ver e atender às necessidades dos outros. A história, assim, tornou-se uma ferramenta fundamental para fomentar uma ética de caridade e de justiça social dentro da comunidade cristã. Além disso, a parábola de Jesus também foi um meio de ensino sobre o que acontece após a morte, ajudando os cristãos a entenderem a natureza da vida eterna e o julgamento final. Ela lembra aos fiéis de que a vida na terra é temporária e que nossas escolhas e ações enquanto estamos vivos têm repercussões eternas. O destino do rico e de Lázaro é um reflexo das recompensas e punições que aguardam todos aqueles que vivem de acordo com os princípios de Deus ou que negligenciam esses princípios em busca de suas próprias conveniências e interesses. Com o tempo, essa parábola também se tornou um ponto de meditação e reflexão, especialmente em momentos de crise ou sofrimento. Aqueles que se encontram em situações difíceis podem olhar para a história de Lázaro e ser lembrados de que Deus está atento ao sofrimento dos justos e que, embora a vida presente possa ser cheia de dificuldades, a recompensa eterna está garantida para aqueles que perseveram na fé. A parábola do rico e Lázaro nos apresenta um retrato profundo e, por vezes, desconfortável, da vida após a morte, mas também é um convite urgente à reflexão sobre como estamos vivendo aqui e agora. Jesus não apenas nos oferece uma visão de dois destinos eternos, mas nos dá um claro alerta sobre as escolhas que fazemos no presente e como elas têm um impacto direto em nosso futuro espiritual. A história do rico e de Lázaro ilustra com clareza a diferença entre viver uma vida voltada para si mesmo, sem considerar os outros, e viver uma vida de humildade, generosidade e fé em Deus. Lázaro, com toda sua miséria e sofrimento, é exaltado na eternidade, enquanto o rico, que tinha tudo o que desejava nesta vida, sofre em um tormento sem fim. Isso nos força a questionar nossas próprias prioridades e a refletir sobre a forma como usamos o tempo e os recursos que Deus nos deu.
Estamos realmente vivendo para os valores do reino de Deus, ou estamos priorizando as coisas do mundo? A riqueza e o status social não têm valor duradouro se não forem usados para abençoar os outros, e o sofrimento do pobre não é um obstáculo, mas uma oportunidade para demonstrarmos a compaixão e o amor cristãos. Além disso, a parábola nos ensina que as escolhas que fazemos enquanto estamos vivos têm consequências eternas. O rico, que viveu sem se importar com as necessidades de Lázaro, encontrou-se em um lugar de tormento, sem possibilidade de mudança. Esse retrato vívido de um destino irreversível é uma advertência clara para todos nós. A vida é curta, e o tempo para mudar é agora. Se queremos viver eternamente com Deus, devemos aprender a viver segundo os princípios do reino de Deus enquanto estamos aqui na terra. Em última análise, a história de Lázaro nos oferece esperança. Mesmo em meio ao sofrimento, podemos confiar que Deus vê nossas lágrimas e ouve nossas orações. A recompensa eterna aguarda aqueles que perseveram na fé, e esse é o verdadeiro consolo. Para o cristão, a lição da parábola do rico e Lázaro é clara. A verdadeira riqueza está em viver uma vida de fé, serviço e compaixão. Devemos nos lembrar, todos os dias, que o que fazemos aqui tem um impacto no que virá. A vida eterna é um dom, e nossa maneira de viver determina nossa permanência na presença de Deus. Ao refletirmos sobre a história de Lázaro e o rico, somos convidados a olhar para nossas próprias vidas e perguntar: como estamos vivendo? Estamos agindo de maneira que honra a Deus e serve ao próximo? A resposta a essa pergunta molda não apenas nossa vida terrena, mas nosso destino eterno. A parábola do rico e Lázaro nos desafia a viver com um propósito eterno em mente, com um coração voltado para os valores de Deus e para a eternidade que nos aguarda. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores e edificantes. O próximo vídeo recomendado é o Mais uma Palavra de Deus nele. Exploramos o significado profundo da fé e como ela pode transformar nossa vida diária. Vamos mergulhar em versículos bíblicos e histórias inspiradoras que nos ajudam a entender a importância de confiar em Deus em todas as situações. Clique na tela final para assistir este próximo vídeo agora mesmo e fortalecer sua fé. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.